você foi se apaixonar pelo que você fazia depois que estava fazendo muito tempo. Já estava se Foi formando. paixão. Mas aí eu lembrei de uma coisa, Fel, isso que você falou é super verdade. Em 1998, no 1991, desculpe, do século passado, 91, 92, eu ganhei uma bolsa para estudar pela Vale do Rio Doce, na época ainda era uma estatal, para estudar no Japão. E o tema que era da bolsa era suicídio infantil. Caramba. E o suicídio infantil era enorme, exatamente por isso. Eu me lembro quando eu cheguei em Tóquio, eu andava nas ruas e aí eu via famílias. Aí tinha umas crianças que andavam com os pais na frente e umas crianças que andavam atrás. Mas eu achei aquilo super estranho. Aí cheguei na faculdade e falei, gente, eu vi uma cena. O que é isso? Eu falei assim, são os que repetiram de ano. Eles andavam atrás na família para expor a vergonha. Não podiam andar no mesmo lado. Nossa. Para você ver, É 1991. Isso, e hoje, disparada, isso acontece. Na Coreia, por exemplo, o vestibular é quase um evento nacional. Os pais vão levar os filhos, ficam lá esperando do lado de fora. É quase uma Olimpíada. Caramba. E a cobrança é imensa. O índice de suicídio por esse desempenho de estudante é muito grande. Pois é, que doideira, né? Porque, pelo menos aqui no Brasil, a gente percebe, a gente sente na pele, quando o tempo passa, que não é bem assim, né? Quando você está no ensino médio, você ouve muito. Essa fase vai definir a sua vida. Mas a gente vê pessoa que entra numa faculdade, não gosta tanto, não se identifica, vai para outra. Igual você que pensou em fazer odontologia, não se identificou ali na hora, mudou para medicina, daí você se identificou. Então a vida tem etapas para acontecer. Não é tudo ferro em fogo, sabe? Então é muito doideira, porque existe como a pessoa não tem uma maturidade ainda, ela se mergulha nessa ideia que falam pra ela, de que aquele momento é o mais importante da vida dela. E daí tem uma pressão absurda, né? Eu acho que já foi pior, Felca. Foi pior. Eu acho que já foi pior. Porque hoje, por exemplo, já tem uns 10 anos para cá, se tudo der certo, você vai ter pelo menos essa geração que está hoje com os seus 10 anos, vai ter uns 5 atividades diferentes. Essa coisa da minha geração, que era você fazer ou engenharia, ou medicina, ou advocacia. Aí você tinha aquela cobrança social para quem fosse seguir estudando. Depois vieram a tecnologia, começou a tecnologia, aí também foi abrindo uma margem. Mas hoje, eu vejo, por exemplo, pessoas, eu mesmo, eu hoje não atendo mais. E olha que medicina é uma carreira linda, maravilhosa. A medicina é muito melhor do que os médicos, eu sempre digo isso. É uma coisa muito mais bonita do que quem exerce. Sim. Né? É meio sagrada a medicina. Mas conforme eu fui andando na medicina, chegou uma hora que aí eu comecei a escrever, aí eu virei escritora, aí depois eu virei palestrante, aí depois, em algum momento, eu não me lembro como, eu estava num final de ano, em Búzios, e aí estava monótono, o pessoal que estava lá estava chato. E aí eu peguei um amigo meu e falei, vamos começar a gravar, vamos fazer um programinha lá no YouTube chamado Mentes em Pauta. E aí a gente começou a falar. Se perguntasse assim, você planejou? Também não planejei. Eu senti uma necessidade que era a hora de fazer algo diferente. E hoje eu estou aí sou host de um podcast, né? O Pod People, que é o maior podcast de saúde mental da América Latina. É surreal isso. E a gente está fazendo 2 aninhos. A gente é baby. Bebezinhos aí no podcast, né? Tá vendo? É muito mais fluido as coisas na vida do que as pessoas, do que o próprio sistema educacional tenta imputar pra gente, né? Eu trouxe 2 coreanos aqui pra live e a gente conversou um pouco sobre suicídio na Coreia do Sul, né? E eles falaram que a pressão é tamanha que você fazendo faculdade, se você dorme mais de 6 horas por dia, você é visto como preguiçoso. É isso mesmo. Você tem que fazer faculdade de manhã, o dia inteiro fazendo faculdade, você tem que ter um trabalho
tem que fazer estágio, tem que tá ocupando o seu dia inteiro, e daí você tem que dormir meia-noite e acordar às 5. Se você dorme 6 horas, você dorme 8 horas, que é o recomendado, né? Você é visto como preguiçoso. Ah, é preguiçoso, indiligente. O que é um absurdo, né? Porque, assim, não dormir bem talvez seja uma das coisas que mais tira desempenho. Isso aí a gente sabe hoje, independente. O ideal é que se durma à noite, né? Mas tem gente que consegue inverter esses fusos, mas o importante é dormir. E dormir bem, 7, 8 horas, mas nunca... você falou uma coisa, início da década de 90, 1990, do século passado, tinha uma coisa que era moda, uma pessoa de classe média alta, você ia numa festinha, assim, e dentro de medicina, e aí as pessoas, tinham mulheres, assim, aí fazia aqueles grupinhos, você chegava perto, aí você chegava, o que estão falando? Tá. Uma vez eu estava num grupo de mulheres, uma falava assim, não, mas o meu tem 3. Porque, não, meu 5, meu 2. Eu falei, que será isso? Né? Pensei, será que são milhões? Eu fiquei quieta. Aí eu teve uma hora que eu perguntei a uma, eu falei, estão falando de quê? 2? Não, Pontes de Safena. Aí eu falei assim, gente, eu não estou acreditando que estava tendo competição dos maridos que tinham tantas pontes de Safena. Caramba. Porque isso representava, naquela época, status. Tipo assim, o cara que infartava de uma ponte de Safena era um trabalhador. Era um cara bem-sucedido, era um empresário, era um médico que trabalhava muito. Que doideira. Falei, gente, que sociedade a gente está construindo. E aí isso estoura hoje. Nesse exemplo, você me dá na Coreia. Que doideira, meu. Porque é muito aquela coisa, você trabalha, não cuida da saúde, daí você tem que... Se você não der as pausas necessárias ali enquanto você está trabalhando para descansar, para ter um lazer, para passar o tempo com a família, a doença vai te tomar todo o tempo e energia que você não dedicou para ela, né? O Dalai Lama fala muito isso, né? Que o ser humano é um bicho esquisito, né? Ele trabalha para ter dinheiro e depois ele gasta o dinheiro para recuperar a tal saúde, que muitas vezes não é recuperável. Pois é, meu. Que doideira, né? Mas acontece. Ô, Bia, qual que é o transtorno mais mal compreendido pelas pessoas? Mais mal compreendido? Eu acho que o transtorno borderline de personalidade é um transtorno muito mal compreendido. Borderline. Por exemplo, eu acho que o transtorno do espectro autista também é muito mal compreendido. A gente tem aí um débito, eu digo que a medicina tem débitos. Eu acho que o transtorno do TEA, né, que são o autismo, são os níveis de autismo, que as pessoas falam, agora é tudo moda. Não é questão de moda, é que o autismo é um guarda-chuva que pega muita coisa. Desde de uma dificuldade de socialização, com dificuldades de fala, de escrita, com transtornos associados, até de convulsão, como nível 3, por exemplo, que é uma pessoa totalmente dependente de cuidados. Então, eu botaria esses dois. Transtorno de personalidade borderline. Bipolaridade também, eu acho, que é um transtorno mal compreendido. Bipolaridade. Também. O borderline, se não me engano, ele é muito difícil de diagnosticar, algo assim? Ele é muito difícil pelo seguinte, primeiro que não se falava. Por exemplo, eu passei minha faculdade inteira e ninguém nunca falou de transtorno de personalidade borderline. E todo transtorno de personalidade é um pouco difícil da gente entender, porque como é um transtorno de personalidade, ele é uma forma da pessoa ser. É uma forma de enxergar o mundo e com características. Então, não é algo que necessariamente é patológico no sentido do transtorno que traz para a vida da pessoa, para a vida de outros. Mas, no fundo, aquilo faz parte um pouco da constituição da pessoa. Então, o borderline, ele, se a gente fosse colocar assim, ele tem uma instabilidade muito grande emocional. Então, são pessoas muito hipersensíveis, que podem, no mesmo dia, por coisas pequenas, alguém falar assim, sua roupa não está legal, aquilo pegar como uma rejeição e a pessoa fica mal, né? Então, tem muita instabilidade, por isso que confunde, às vezes, com bipolar. Mas o bipolar, ele não tem essa instabilidade no mesmo dia, ele tem instabilidade por períodos. Outra característica do borderline muito, muito marcante
é a dificuldade de relacionamentos mais próximos. São pessoas muito inteligentes, são pessoas muito que na forma social se dão muito bem, mas nas relações mais íntimas fica muito difícil, porque são pessoas que elas precisam se validar no outro. Então elas têm uma tendência a depender da aprovação do outro. Por isso o medo da rejeição, muito medo da rejeição. E são pessoas que têm uma autopercepção muito depreciativa, do tipo, não se veem como são, se veem sempre menos, sempre muito menos. E que tem uma impulsividade muito grande. E uma dessas impulsividades, muitas vezes, é quando essas pessoas têm essa questão da automutilação, dessas tentativas de autodestruição, né? Então, é uma personalidade instável, mas é uma personalidade